Hoje você vai conhecer 6 plantas que são conhecidas historicamente por evitar a fome. Vamos investigar quais são essas plantas que são de fácil cultivo, de fácil cuidado, de rápida colheita, que podem ajudar você a, por exemplo, produzir um pouco de comida quando as coisas ficarem difíceis. Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Sobrevivencialismo. Hoje, como eu falei para você, a gente vai falar de cultivo alimentar. E importante, tá? Isso aqui não é tirado do nada, eu não vou te trazer alimentos que eu acho legais, não. Nós vamos olhar por uma perspectiva histórica, porque entenda o seguinte, cara, nos tempos atuais a gente se preocupa com criptomoedas, com explosões solares, com guerras nucleares, mas ao longo da história da humanidade, desde que a humanidade se consolidou como espécie até os tempos atuais, o que mais matou pessoas foi a fome. A fome que depois gerou doenças, que depois gerou guerras. Então, como que a gente trabalha para evitar essa fome? Bom, a melhor forma de fazer isso é consultando os nossos antepassados. Por isso, eu levantei, a partir de uma pesquisa histórica aqui, quais são os 6 alimentos que são mais utilizados, ou melhor dizendo, que foram mais utilizados ao longo da história humana para garantir que as pessoas continuassem vivas. E eu fiquei surpreso, cara, porque tem muita coisa fácil de produzir que você aí, ó, na sacada da tua casa, no quintal da sua casa, pode produzir em relativa boa quantidade. Então, sem muitas delongas, vamos para o alimento número 1. O nosso primeiro alimento é a batata, isso mesmo, ó, batatas que vão desde essa variação que eu tenho aqui na minha mão, a batata inglesa convencional, a vários outros tipos, como a batata doce, ó, que está plantada aqui, crescendo com velocidade aqui no nosso rancho. A batata, pasme, ela não vem da Europa, ela é nativa dos Andes, aqui na América do Sul. Os conquistadores espanhóis chegaram mais ou menos pelo século XV por aqui, gostaram do que viram e levaram uma fruta, este tubérculo, melhor dizendo, para a Europa, com a ideia de ser um fruto exótico, uma forma diferente de consumo, né, uma comida exótica. Só que o pessoal gostou muito por lá. E o que aconteceu foi que a batata se disseminou ao longo de grande parte do continente europeu. Isso se tornou uma base tão importante do pilar de alimentação da Europa que, para você ter uma ideia, no século XIX, na Irlanda, uma praga de um bicho chamado míldio afetou a plantação de batata a nível nacional e lá isso criou uma grande fome, que criou inclusive uma quantidade enorme de letalidade, de pessoas morrendo de fome e até mesmo de migrações de pessoas buscando outros alimentos. Esse é o nível da importância da batata para essas pessoas. Mas tudo bem, historicamente ela tem o seu valor, mas por que você talvez devesse plantar batatas? Bom, a batata é um produto extremamente prático de ser produzido. Isso porque essa aqui é uma batata comprada em mercado. Se eu deixá-la sob uma prateleira, por exemplo, com incidência de luz, eventualmente alguns brotinhos vão aparecer nela. Se eu pegar essa batata e cortar em volta desses brotinhos, uma única batata pode dar vários pés diferentes. Então eu pego um pedacinho da batata que tem aquele broto, coloco na terra e ela vira uma rama gigantesca com várias batatinhas em suas raízes. O interessante é que a batata tem uma produção enorme em termos de metro quadrado. Se você quiser, você pode plantar a batata, como nós já mostramos aqui no canal, em sacos, você pode plantar em gradeados, pode plantar em saco de ração, saco de lixo, caixa de madeira. Tendo terra de pelo menos um tamanho assim, ó, de mais ou menos 60 centímetros de profundidade por uns 60 de largura, você cria tranquilamente alguns quilos de batata. Então, é um produto muito legal e o melhor, tá? 4 meses para ficar pronto. Isso significa que se você tiver uma estocagem aí alimentar na sua casa e acabar a comida, se você plantar no dia número 1, daqui a 4 meses você está tirando, ó, um monte de batata da terra. Segundo alimento, o milho. O milho também é originário da região da América do Sul e foi propagado pelas Américas, especialmente pelos incas, astecas e maias, que cultivaram este produto por muito tempo, por um tempo indeterminado. A gente não tem como estimar quando eles começaram esse cultivo. O mais interessante é que o milho que eles cultivavam é bem diferente desse aqui. Esse aqui é o resultado de um aprimoramento genético que levou séculos para se consolidar. O milho hoje é um dos pilares fundamentais também da alimentação de muitas civilizações, não só para alimentação, porque ele deriva para vários produtos. Você pode fazer óleo, pode fazer farinha, pode fazer até mesmo derivados plásticos a partir do milho. Ele é um tipo de alimento extremamente calórico, muito bem utilizado em vários pratos culinários que você tem costume já de comer. Então não é aquela típica planta exótica, assim como a batata, né, que você também consome em todo lugar. Esse aqui também, ó, você pode colocar e fazer várias receitas diferentes, não precisa de uma adaptação de paladar para ser feito.
O legal é que o milho é de rápido crescimento e de baixa exigência. Como você pode ver, nós estamos aqui no nosso próximo plantio de milho e o que nós fizemos é simples, bota a semente no chão, coloca um pouquinho de adubo e deixa crescer. É claro que uma produção comercial vai exigir mais cuidado, mas do ponto de vista de produção pessoal é muito fácil de você cultivar os seus pezinhos de milho. O melhor é que o espaçamento dele pode ser tão pequeno quanto 20 centímetros de espaço. Então se você tiver aí 10 metros quadrados de quintal e quiser plantar tudo de milho, tenha certeza absoluta de que você vai ter uma bela de uma colheita. A nossa terceira planta é o repolho. Talvez agora você diga assim, ah não, repolho não dá, né, Júlio? Pois é, mas saiba que o repolho é uma das plantas mais antigas cultivadas pela humanidade. Data-se de mais de 4.000 anos que a gente come isso aqui, cara. E olha que legal, o repolho ele é uma base que sustentou grande parte da Idade Média. Na Idade Média, quando tudo dava errado, era sopa de repolho. Por quê? Porque o repolho ele é muito resistente às adversidades do clima. Ele pode ser plantado em qualquer época do ano, tá? Ou seja, não interessa se é verão, se é inverno, ele vai crescer. Você tem uma exigência de solo muito pequena. O solo sendo solo já dá para você colocar ali, ele já vai crescer. E mais importante do que isso, uma vez colhido, ele pode ser guardado por até 8 meses. É muito tempo de estocagem para um vegetal. Mais do que isso, se você passar desse prazo de estocagem, ele ainda pode ser usado para muitas outras culinárias, por exemplo, como conservas, como chucrute, sauerkraut, vários outros que são derivados da produção do repolho. Eu vi até gente que fermenta isso aqui e faz álcool a partir de repolho. Então é uma... Tudo bem, eu sei que não é lá dos itens mais agradáveis, que não brilha os olhos ao fazer uma sopa de repolho, mas pela facilidade de cultivo, facilidade de guardar e também excelente teor nutricional, com certeza ele tem que estar na sua lista. O nosso próximo alimento está aqui, ó, é a abóbora, crescendo facilmente no nosso terreno exatamente por ser uma planta que cresce muito rápido. A abóbora foi criada, ao menos até onde entendemos, também nas Américas e foi um dos pilares de alimentação especialmente para os colonizadores americanos. Quando o pessoal chegou aqui, não tinha o que comer, as abóboras eram uma das maneiras mais fáceis de conseguir comida. Isso porque ela é muito pouco exigente, ela é muito robusta, ela aguenta qualquer porrada, é jogar a semente no chão. Quando ela começa a sair, ela vai tomar conta do seu quintal inteiro. E por que será que essa história é importante para você? Porque a abóbora é muito robusta, como eu falei para você, e o mais interessante, ela tem muitas variedades. Por exemplo, ó, aqui eu tô com uma cabotiã, que é diferente dessa aqui, que essa aqui é a abóbora menina, e a vantagem de abóboras com uma casca mais dura é que elas são extremamente duráveis. Existem cenários onde num root cellar, por exemplo, num ambiente de armazenamento adequado, você guarda uma abóbora por mais de 1 ano. É muita versatilidade. O interessante é que elas são ricas em nutrientes e mais interessante, não é só isso que você come. As sementes da abóbora são comestíveis e olha só que legal, aqui eu tenho uma ramificação, tá um pouquinho murcha, mas já dá para exemplificar, ó. Mas eu posso comer as flores, eu posso comer as folhas, eu posso fazer chás a partir dos caules. Então é uma planta extremamente versátil, muito utilizada não só para comer, mas para proteger o solo. A abóbora quando cresce, se ela crescer, por exemplo, no meio de um plantio desse aqui, ela vai proteger o solo da incidência do sol e vai permitir que os nutrientes fiquem ali naquele local. É uma coisa fascinante e o mais importante, né? A produção por metro quadrado é gigantesca. Ó. Isso aqui deve ter com certeza 1,5 kg, eu diria, aproximadamente. E ele cresce, olha só, num espaço muito reduzido. Uma única abóbora dessa aqui sustenta você por um bom tempo, se for necessário. Então, coloca na tua lista aí que a abóbora faz sentido. A nossa quinta comida é o feijão. Você consome feijão e provavelmente todos os dias, né? Faz parte do prato brasileiro, né? Mas o feijão, ele é cultivado ao redor do mundo inteiro. É difícil de saber a origem dos grãos de feijão porque ele tem inúmeras variedades. Foi cultivado na Ásia, na Europa, na América, enfim. Por quê? Porque ele é de uma produção muito prolífica, você consegue tirar muitos quilos de feijão em um pouco espaço, e dependendo da variedade que você utilizar, ele é de rápido crescimento. Se você pegar variedades como feijão de corda e alguns outros semelhantes, você vai ter uma produção maravilhosa. Os feijões comerciais como esses daqui são um pouco mais difíceis, mas uma coisa não exclui a outra, né? O mais interessante disso é que o feijão ele não só é uma excelente forma de se alimentar, como também é um excelente enriquecedor de solo. O feijão consegue fixar nitrogênio da atmosfera dentro do solo, que por acaso faz, por exemplo, o milho e a abóbora crescer mais rápido.
por isso que o pessoal fala muito de milpa, né? Onde você planta o milho, a abóbora e o feijão juntos para que eles estejam em consórcio, se auxiliando e crescendo com maior velocidade. Se você quiser um vídeo dedicado sobre isso, coloca nos comentários que eu estou curioso para saber se vale a pena fazer esse teste aqui para vocês. Mas, bom, não preciso nem dizer, né? O feijão é uma coisa extremamente legal de você testar na tua casa. Num pequeno vasinho você consegue produzir só para ver como funciona a dinâmica da criação de grãos de feijão. Quem sabe, talvez seja o seu cultivo mais rápido e mais interessante para você testar, especialmente se você mora, por exemplo, num apartamento. Bom, está evidente de que o nosso sexto alimento é a mandioca, ou, dependendo de onde você mora, aipim ou macaxeira. A mandioca ela é produzida em vários lugares, em mais de 100 países, e ela é consumida por mais de 1 bilhão de pessoas constantemente. Ela é o segundo maior alimento em termos energéticos depois do arroz para países em desenvolvimento. Por quê? Porque ela é muito boa para várias coisas diferentes. A mandioca ela tem um tempo de colheita um pouco mais longo, entre 8 e 12 meses, mas de um único galho, se você pegar um único tronquinho de mandioca e cortando os nós, igual mais ou menos a questão que eu falei da batata, você pode produzir um mandiocal gigantesco. Então com um único pé você pode multiplicar a sua produção rapidamente. Mais interessante disso é que ela pode ficar embaixo da terra armazenada por muito tempo e a partir da mandioca você pode fazer uma série de pratos diferentes, que vão desde mandioca cozida até farinha de mandioca, até pirão e uma série de outras possibilidades. A mandioca ela é realmente um dos pilares de sustentação para países em desenvolvimento porque, como eu disse, ela é muito energeticamente rica e de fácil cultivo. Se você tiver um cantinho que você não está usando para nada, coloca uns brotos de mandioca ali e deixa crescer. Porque se você precisar, quem sabe, com uma enxada você tira quilos de alimento. Então agora você já sabe. 6 alimentos de cultivo rápido, fácil, resistentes, robustos e historicamente comprovados como fontes alimentares riquíssimas. A minha recomendação é a seguinte: não para só no vídeo. Não fica só vendo o vídeo, fecha e vai para o outro. Cara, pega no mercado que seja, compra lá uma batata, espera ela brotar e testa. Pega um saco de ração, pega um saco de gelo, um saco de mercado, faça o que for possível, mas coloque o que eu estou te dizendo em prática. Tem muita gente que acha que plantar é só colocar na terra que vai vir fácil. Não é. A gente está aprendendo muitas vezes na prática aqui que tem muito cultivo que supostamente é fácil e não é. Então, experimente. Mesmo que você não vá produzir quilos de comida, se você conseguir um pezinho de feijão com uma vagenzinha ali que você consiga colher, você já está aprendendo os princípios fundamentais do plantio. Então eu te encorajo. Vá, aprenda, verifique, teste. O mais importante é enfrentar essa dose de realidade. A gente tem a fantasia de que comida vem fácil e não vem. Tenha certeza absoluta disso. A gente vive num mundo totalmente aleatório, paralelo à realidade verdadeira dos fatos, onde a fome ainda espreita na escuridão. Espero que com essas informações você esteja empolgado para começar o seu cultivo. Se você já cultiva alguma coisa, coloca nos comentários e a gente se vê num próximo vídeo aqui do Sobrevivencialismo. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.